Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela nossa página no Instagram, Fórum de Propostas em São João de Meriti. E eu recebi um convite com maior alegria no coração de vir bater um papo aqui com alguns candidatos do partido do Avante. Querem falar sobre proposta, querem esclarecer as suas propostas e é claro, eu fico muito feliz em relação a isso. E eu estou aqui hoje no escritório do Avante e na minha frente está o pastor Anderson e aqui a gente vai trocar uma ideia, bater um grande papo nessa tarde e eu espero que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, porque é muito importante você saber e entender cada proposta que tem sido colocado para você nessa eleição. Anderson, boa tarde. Boa tarde, meu amigo jornalista, pastor Denis Souza. Para mim é uma grande oportunidade e honra estar participando desse fórum e ter a oportunidade de esclarecer aqui e falar um pouquinho de mim e também das minhas propostas. Paz, eu queria já de início, como é que está esse termômetro eleitoral nas ruas? Então, a nossa campanha ela se iniciou no dia 15 do mês passado, já estão praticamente aí para 30 dias da nossa campanha, dia 16, e o sentimento que nós temos é 100% positivo. A gente entende que a nossa campanha é uma campanha crescente, a população consegue já entender as nossas propostas, reconhecer o nosso trabalho na rua, e eu estou muito animado, estou vendo a recepção e eu estou vendo que as pessoas de fato estão acreditando no nosso projeto político. Pô, que bacana. Anderson, antes da gente falar sobre você, eu queria só que você falasse e trouxesse ao nosso amigo telespectador sobre o Partido Avante, porque o Partido Avante, na realidade, em São João de Meriti, não é tão conhecido assim. Então, o que é o Partido Avante, como a pessoa pode conhecer o Partido Avante e o que você fala sobre a proposta do partido? Então, o Partido Avante, eu faço parte do diretório do Avante desde 2021 aqui na cidade. Ele é um extinto partido PCdoB, hoje é um partido de centro, dentro da Câmara Federal. Bacana. Aqui no nosso estado do Rio de Janeiro nós temos um representante deputado estadual, que é o Jorge Felipe Neto, e temos a nossa presidência estadual, o Vinícius Cordeiro, e a presidência municipal, o professor Leonardo França. O Partido Avante é um partido que ele tem como pauta a economia, a gente trabalha com um sistema de uma economia liberal, nós somos bem ideologicamente pautados para o desenvolvimento, a gente pensa sempre em buscar, nesse sentido, políticas públicas que ajudem os empreendedores, que ajudem as famílias. Essa é a pauta do Partido Avante na cidade. Que bacana. Então o partido, hoje vai ser fácil essa entrevista e já vou te perguntar, dentro dessa pauta do partido, hoje, o que o pastor Anderson tem apresentado de proposta para a população de São João de Meriti? Então, eu sou candidato a vereador na cidade, com o número 70-190, e as minhas propostas são muitas. Inclusive, ontem eu gravei um vídeo falando uma das minhas propostas, que eu tenho que dizer aqui agora. Uma das minhas propostas, eu vou ser eleito, e como eu for eleito, eu vou propor na Câmara, junto com meus pares, os vereadores que são eleitos junto comigo, um projeto de lei, que a grande dificuldade da cidade hoje, e como todo o território do Rio de Janeiro, até mesmo nacional, às vezes, o atendimento da população com o sistema do SISREG. A demanda é muito grande e tem pessoas que estão com doenças altamente graves precisando de aceleração para esse tratamento. Mas quando entra no sistema do SISREG, isso atrapalha e muitas das vezes demora-se um tempo para poder a pessoa ser chamada para fazer aquele tratamento ou até mesmo outro exame. A minha proposta de lei vai ser o seguinte: num prazo de 30 dias após a sua inscrição, se você não for chamado para poder ser atendido pelo sistema do SISREG, a prefeitura ela terá que arcar com aquele custo.
Esse vai ser uma das minhas propostas de lei que eu vou criar, vou lutar na Câmara de Vereadores para que possa ser sancionada pelo meu prefeito, que vai ser o Marcos Mille, e a gente conseguir trazer essa resposta para a população em relação ao sistema do SIGEC, que é muito lento, muitas das vezes, para doenças que são de extrema gravidade, que precisa de um tratamento de urgência. Poxa, isso aí pode ter certeza, se alguém não pensou, a sua proposta será uma proposta colocada hoje em território nacional, porque eu acredito que a grande dificuldade hoje da população é a fila do SIGEC. Isso aí é uma das situações precárias que, infelizmente, o povo brasileiro vive em todo o território nacional. Quem é o Anderson? Fala pra gente. Então, o Anderson é nascido no estado do Maranhão, mas moro no estado do Rio de Janeiro desde 1992. Sou criado desde 92 até 2006 na região de Jacarepaguá. Conheci minha esposa, pastora Márcia, em 2006. Estou casado com ela há 18 anos. E minha formação, eu sou metalúrgico, de profissão, sou estudante de gestão pública, sou pastor evangélico, exercendo com o ministério, e sou político, entendeu? E além de ser político, eu tenho experiência com a política. Eu já fui chefe de gabinete da subprefeitura do Jardim Bom Pastor, na gestão do prefeito Vaguinho, com a subprefeitura do meu amigo Lino da Refrigeração, onde ali eu tive muitas experiências positivas e onde me despertou na questão de estar posicionado para se tornar um vereador e ajudar a população. Que bacana, que bacana. Então, experiência e bagagem na parte administrativa, a população de São João de Meriti pode ficar bem segura, porque já tem uma experiência nesse campo de trabalho. Como é que você se apresenta hoje nas ruas e como é que você entende que as pessoas estão aderindo mesmo à sua proposta, à sua ideia? Olha, eu me apresento na cidade como o candidato a vereador do prefeito Marcos Mille. Por que é importante as pessoas entenderem isso? Porque a cidade, ela está dividida. Nós temos dois problemas crônicos dentro do nosso município. O primeiro problema crônico se chama segurança pública. O segundo se chama saúde. Então, eu estou ao lado do Marcos Mille porque eu acredito no projeto do Marcos Mille. E automaticamente, me posicionando ao lado dele, eu consigo entender que a população consegue me reconhecer como candidato dele. Então, isso faz com que a gente consiga alcançar a população e mostrar para ela as nossas propostas. Bacana. Olha, uma proposta que o nosso prefeito vai implantar dentro do sistema de governo dele, que é a qualificação da Guarda Municipal. Isso é muito importante, o jornalista Denis, porque hoje a Guarda Municipal ela vai ser uma fonte, uma força de segurança pública auxiliadora da Polícia Militar, como também da Polícia Civil, porque a proposta do nosso prefeito justamente é o quê? Pegar a Guarda Municipal, aumentar o efetivo da Guarda, melhorar o salário da Guarda e, além disso, armar a Guarda Municipal. Então, vai fazer com que os centros da cidade, um exemplo, no bairro do Éden, São Mateus, Vila Norma, Jardim Botânico, os centros comerciais de cada bairro vai ter a oportunidade de ter uma guarda municipal para estar dando auxílio, na questão da segurança pública. Então, quando eu falo para as pessoas em relação aos meus projetos e elas conseguem entender que eu sou o vereador do Marcos Mille, elas abraçam, falam: pastor, eu estou com o senhor, eu estou com 70, 190, estou com 35 com o Marcos Mille. O Marcos é um nome que surpreendeu muito, assim, a sua candidatura na cidade, e começou um pouco já tarde, e um crescimento absurdo isso. Eu tenho acompanhado nas ruas, eu tenho perguntado nas ruas, tenho visto nas ruas
as pessoas que falam mesmo que ele é a pessoa que pode organizar um pouco mais. Não é a questão da organização, mas sim a questão de se sentir que tem alguém como prefeito que dá um ar de segurança na insegurança que a gente vive hoje dentro da cidade de São João de Meriti, praticamente quase todo o território nacional. Mas as pessoas hoje têm comentado muito sobre o Marco e o Marco tem sido a esperança de muita gente. E como é para você hoje caminhar do lado de um prefeito que as pessoas estão acreditando e depositando a sua esperança, né, de que ele entre e de que ele mude o quadro da cidade? Como é que você se adapta a isso? Como é que você se encaixa? Eu tenho olhado as suas redes sociais, né, e vi que você está sempre lado a lado com ele, caminhando com ele, fortalecendo a sua caminhada, e que ele também está sempre contigo nas suas caminhadas e fortalecendo o seu trabalho. Como é que é esse casamento de vocês? Olha, esse casamento nasceu no momento assim, mais importante que posso entender da política, porque eu sou novo dentro do cenário da política. Mesmo que eu já ajudei alguns candidatos, né, que foi o professor Josiel, já fui coordenador de política dele, do professor Leonardo França e também chefe de gabinete da subprefeitura. Mas estando com o Marcos, é minha primeira vez como candidato a vereador. Bacana. Entendeu? Então eu acho que está sendo um casamento perfeito. Porque o meu perfil de cidadão, de político é esse, é trabalhar para gerar resultado. E hoje eu olho para o Marcos e eu consigo entender que ele é essa pessoa. Ele é aquele político que ele trabalha para gerar resultado. Com ele não tem conversa. Ou é sim ou é não. Ou ele resolve ou ele não resolve. Mas tu me fez uma pergunta interessante, eu vou responder para vocês, que é importante. Que eu falo isso na rua. Por que eu vim candidato a vereador? Assim, a minha igreja, ela fica localizada no bairro do Jardim Nóia. Lá, as casas custam na média de 200 a 400 mil reais. Se você chegar com 50 mil reais hoje lá, você compra uma casa de 200 mil. Caramba! Mas por que isso? É porque o lugar é ruim? Não é. É que, infelizmente, devido ao aumento, né, da criminalidade, não só no nosso território, aqui em São João de Meriti, como todo o estado do Rio de Janeiro, isso é uma coisa crônica, sim, entendeu? Mas, infelizmente, o nosso bairro está completamente desvalorizado através das barricadas. Então, o Marcos Miller ele vem com esse discurso que vai resolver o problema da segurança pública na cidade. E eu acredito nele. Como é que você vê hoje? Hoje, particularmente dentro da minha visão, eu achei que o Marcos saiu ganhando 50% na frente dos outros. Sim. Só pelo fato de colocar uma candidata à sua vice, uma pessoa também que é a primeira vez que vai ingressar numa vida política, tem uma índole boa, uma menina muito bacana, um braço para ela também, Vanessa Santos. Eu gosto muito dela e eu achei que ali ele saiu ganhando. Eu achei que ali ele saiu um pouco na frente. Porque você ter uma policial militar, mulher, mãe do teu lado, para falar sobre segurança pública, sobre organização e reconstruir uma cidade dentro desse tema, eu achei que foi de suma importância. E eu queria que você falasse também um pouquinho da vice. Sim, olha, a vice para mim é uma grande surpresa. Eu não conhecia pessoalmente, mas surgiu dentro desse processo da política e a gente consegue entender as características dela. E você vê, né, como a população também consegue entender o quanto ela é comprometida com o projeto. E uma coisa que eu vou dizer para vocês que estão nos ouvindo aqui, sem comprometimento a gente não chega a lugar nenhum. Existem características de relacionamento e de posicionamento. Pessoas que têm necessidade, qualquer caminho serve. E quem tem propósito sabe onde está e sabe onde quer chegar. Então eu vejo a Vanessa com essa visão. Que legal. Eu vejo ela determinada, ela está acreditando, ela está se lançando, ela está, de fato, se posicionando como uma verdadeira vice do lado do Marcos, aonde a importância é mostrar para as pessoas que o Marcos é o líder
e ela está ali para auxiliar ele. Isso é bem bacana. Então isso é legal porque a gente vê um grupo político se nascendo sem rivalidade, sem querer um puxar para um lado, outro para o outro. Porque se você for analisar hoje o cenário da política, um exemplo, eu evito muito, Denis, falar sobre o governo atual e da oposição, mas a gente tem que gerar clareza. Imagine só, hoje a vice-prefeita do candidato da oposição, que é o Léo Vieira, é a doutora Letícia. A doutora Letícia ficou 7 anos e meio no governo atual. Como agora ela, do lado da oposição, vai dizer que o governo atual é uma porcaria? Complicado, né? Qual é a moral que ela tem para dizer que o governo do Dr. João não serve? Então, assim, você já vê que nasce um grupo político que é onde não existe um projeto para a cidade, mas existe um projeto de poder. Sim. Quando eu visualizo o Marcos e a Vanessa, eu não visualizo eles um projeto de poder, mas eu visualizo eles como um projeto de resultado para a cidade, onde não tem vaidade. Bacana. Então estou fazendo esse comparativo para que haja um entendimento. Se a gente olhar também para o candidato do governo, que é o Valdeci da Saúde, junto com o deputado federal Bebeto. Ou seja, você vê que são 2 grupos políticos que é onde o único objetivo deles é se manter no poder. E falta clareza, né? Porque entender que um deputado federal vai largar o mandato para ser vice-prefeito não encaixa muito ainda na cabeça da população e as pessoas têm muito dessas dúvidas ainda. Não faz sentido. É a mesma coisa. Na gestão passada, na mudança do primeiro mandato para o segundo, doutor João, quem era o vice-prefeito da máquina? Valdeci da Saúde. Mas ele continuou como deputado. Ele não assinou dentro do tempo, do prazo para ele ser o vice-prefeito. Na verdade, enganou a jogada política. Isso aí. Pediu que veio, mas não veio. Então essa aqui é a nossa preocupação. Eu como político, como vereador, uma pessoa que entende o processo da política, eu sei que a política ela bem feita, ela gera resultado na vida das pessoas. E a política mal feita gera o caos que está hoje. Isso aí, verdade. Entendeu? É muito fácil a gente olhar e fazer um comparativo. Tá entendendo? Você quer ter um governo de continuidade com uma situação que hoje está? Não faz sentido. A gente não precisa ser mágico para entender que não vai mudar de um dia para o outro. Mas do jeito que está, não pode ficar. E até com os orçamentos que São João recebeu, na verdade, totalizando os 8 anos de mandato do doutor João, chega praticamente a quase 6 bilhões no orçamento público da cidade. E daí é para tirar São João da Baixada Fluminense e fazer uma nova cidade na Barra da Tijuca. Mas tudo bem. Pastor Nelson, além de o senhor ser candidato hoje, vereador também, que já foi assessor de gabinete da subprefeitura de Belford Roxo, como é a vida pastoral dentro desse processo político? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é muito importante que as pessoas entendam que o cristão ele tem que fazer parte desse processo. Se o bem não estiver, as trevas reinam. Não estou fazendo um comparativo de que os cristãos sejam bem, mas as pessoas de bem nisso. Então eu queria que você falasse sobre a sua vida ministerial dentro desse processo político. Como pastor, qual é a sua visão e como é que é esse andamento? Olha, a minha visão como pastor, eu acredito assim, a política ela até me ajudou mais ainda com a minha relação com a minha igreja. Poxa, que legal. Me ajudou, porque a política ela faz parte da nossa vida. Sim. A gente já acorda, já respira fazendo política. É num bom dia, é ir na padaria. Então, a política é o que? Relacionamento. Então, através da política, eu consegui me comunicar melhor com as pessoas. Poxa, que legal. Consegui mostrar para as pessoas o valor que elas têm, só basta elas acreditarem em si. Verdade. E esse sentimento que eu carrego na política, eu trago também para o meu púlpito, aonde eu ministro as minhas mensagens. E eu falo para você, Denis, o seguinte: eu iniciei esse projeto da política com a mesma fé de Abraão. Eu não tinha nada, eu estou acreditando
que desse nada Deus fará de mim um homem grande na política. E eu tenho certeza, eu falo para as pessoas ficam até rindo. Pessoal, vocês estão de frente. Daqui a 10 anos, eu serei o maior político da cidade de São João de Meriti. Isso as pessoas ficam rindo de mim, mas é verdade, eu acredito nisso. Se você não acreditar, quem vai acreditar por você? Eu acredito, sabe por causa de quê? Porque o sucesso deles começa pela intenção da gente. Claro. Tudo se determina pela força do nosso espírito. Então, se eu não acreditar, nada acontece. Verdade. Mas o acreditar tem que ter o que? A ação. Eu falei que a minha esposa, ela compra minhas loucuras. Né? Ó, se você está me vendo assim, ela é mais doida do que eu. Ela acredita mais do que eu. Para tu ver, eu sou candidato e eu botei ela como candidata também. Aí o pessoal fala assim, pastor, quer que eu peça o voto? Quer que eu vote em quem? Nela ou no seu? Eu falo, não tem problema não, tu pode votar nela, porque você votando nela, está votando em mim. Se votar em mim, está votando nela. O importante é que nós estamos aqui para ajudar o povo como político. Isso aí é muito bacana. Trazer essa reflexão, falar sobre isso, até porque também ela é pastora. Isso. Também, né? São João de Meriti, ele está vivendo hoje uma grande situação que é na saúde. A saúde de São João de Meriti, na verdade, ela anda na sala vermelha respirando pelos aparelhos. Só que a grande questão aqui é que o problema da administração do atual prefeito não pagou a conta. Então a luz está para ser cortada. E a saúde de São João está na sala vermelha, respirando pelos aparelhos, e tem mais, o caos é tão grande que o gerador está quebrado. Então, qual é a proposta que vocês têm, que vocês veem, para resolver ou trazer uma solução para a questão da saúde de São João? Por quê? Nós temos um médico como prefeito, né? Então, o médico ele veio naquela esperança de que nossa, São João realmente, pelo menos na área da saúde, vai melhorar. O ex-prefeito, o antecessor dele, que foi o Sandro Matos, não é médico, do ramo empresarial também da cidade, que conseguiu resolver alguns problemas na parte da saúde, abrindo alguns postos de saúde que o atual prefeito, quando secretário, havia fechado. Hoje, o que vocês pensam em relação à saúde emergencial de São João de Meriti? Só temos um UPA na cidade, não temos maternidade, não temos um hospital, tem um hospital da mulher, mas na verdade, desde que foi inaugurado, sempre foi colocado como um elefante branco, não atende a população do modo em geral, e eu queria que vocês me dissessem mais ou menos a sua visão, você como vereador da nossa cidade, qual é o seu primeiro passo em relação a isso? Então, meu primeiro passo é montar uma comissão junto à Câmara de Vereadores para poder fazer o levantamento de tudo que aconteceu desses 4 anos de mandato do Dr. João. Porque dessa forma a gente vai fazer uma auditoria e nós vamos visualizar aonde são os problemas reais da saúde na cidade e nós vamos resolver junto com o prefeito, nós vamos fiscalizar o prefeito Marcos Milho, vamos cobrar ele ações emergenciais para que a saúde de São João de Meriti possa entrar no trilho. Porque o slogan da campanha do nosso prefeito é o seguinte, é segurança e saúde em primeiro lugar. Então, eu como vereador me comprometo com vocês aqui, vamos montar uma comissão, vamos fazer uma auditoria, levantar todos os problemas de saúde na cidade e vamos apresentar o prefeito e vamos buscar soluções para que isso seja resolvido num prazo de 90 dias. Em quanto tempo vocês podem reabrir o Hospital do Morrinho como maternidade? Junto com nossos vereadores, com essa comissão que nós vamos montar, vamos cobrar do prefeito, né, um prazo de 90 dias para estabelecer a saúde na cidade, que é a reabertura do PAN Meriti e também o Hospital do Morrinho e iniciar um processo de licitação da reforma do UPA do Jardim Iris, que está muito ruim. Bom, porque na verdade eu percebo e tenho visto nos planos de governo, de propostas,
principalmente de vereadores atuais hoje, são 21 vereadores atuais, e eu não consegui ver num plano deles ou numa proposta deles nada referente a isso, sobre a saúde, sobre a maternidade. Se você for olhar dentro do índice de crescimento municipal, você vai ver que o município de Mesquita cresceu muito, mas referente ao Hospital da Mãe. Por exemplo, meus filhos, que são de São João, nasceram em Mesquita. Esses dados contam para Mesquita, não para São João. E aí, com isso, a cidade de São João de Meriti não vai demonstrar um crescimento, mas tem um crescimento, mas não está passando pelo dado porque não tem a maternidade. Então, para você ver o quanto isso atrasa, retarda a situação dos dados reais de São João de Meriti e também a questão da população, o crescimento da população. Se você for olhar, você vai ver que vai mostrar que o número de moradores ou cidadãos de São João é um pouco mais de 600 mil, coisas que nós não acreditamos e ultrapassamos isso. Somos um bairro, um município bem populoso. Mas por quê? Porque não tem uma maternidade. Então, quem mora aqui ganha lá e lá ganha os nossos louros. E aqui perde os nossos benefícios. E parece que os vereadores atuais hoje não conhecem isso, não sabem disso. Não vi isso no plano de governo de ninguém. E como o Avante tem como plano e como meta a organização, é muito importante você falar que vocês estão fincados em reabrir o Hospital do Morrinho para que possa melhorar os dados de São João de Meriti. Esse é um compromisso do Partido Avante e dos candidatos do Avante junto com o nosso prefeito Marcos Juí. Uma coisa que você falou que é importante. Hoje eu estava fazendo o meu trabalho de rua, conversando com a população, e eu peguei um informativo de um candidato. E esse candidato até de uma data, é importante dizer isso para vocês. E lá estava informativo do seguinte: asfalto de rua e limpeza de rua. E eu fiquei analisando, eu até falei com um dos apoiadores nossos. Esse vereador, ele tem papel de fiscalizador, de criador de lei ou de executor? No momento parece ser executor. Ou seja, ele está tomando ações que o prefeito deveria tomar. Que ele deveria cobrar o prefeito a fazer. Entende? Então, assim, as propostas não existem, mas a politicagem existe. A pessoa ela quer te comprar dizendo: eu sou o cara da iluminação pública, eu sou o vereador do asfalto, eu sou o vereador da marcação de exame, de consulta de médico. Meu filho, a gente não fomos eleitos para isso, isso é um direito do povo. O nosso direito e o nosso dever é fiscalizar o prefeito e criar leis que beneficiem a população. Já que você tocou nesse assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse um atual vereador hoje e o prefeito, Dr. João, chamasse vocês na conversa e falasse assim: eu preciso colocar uma escola aqui, uma faculdade técnica aqui em São João de Meriti, e falasse assim: pode trazer, produção, obrigado, menino bonito. E falasse assim: olha, eu quero colocar essa faculdade na praça, 3 poderes. O que você, como vereador, diria para ele? Eu diria não. É mesmo? Vou dizer o porquê. Por favor. A Praça dos 3 Poderes é o único local de extensão de metro quadrado que pode aglomerar pessoas dentro da cidade. A cidade não tem um espaço aberto para receber pessoas, porque se vocês não sabem disso, fique sabendo agora. Nós somos conhecidos, o município de São João de Meriti, como o formigueiro das Américas. Ou seja, o espaço é muito pequeno, em território são 35 km metro quadrado, com a população de quase 700 mil habitantes. Isso aí. E tudo que nós temos é bem pequeno. Aí ele me pega a região que é um ponto turístico da cidade, onde tem os 3 poderes centralizados, que é o poder judiciário,
o Poder Legislativo e o Executivo. Que foi uma ideia do ex-prefeito José Amorim seguindo Brasília. E me vai e cede um espaço para poder fazer uma escola técnica ou uma faculdade. Não sou contra a educação da cidade. Mas, por exemplo, o terreno que eles venderam, que fica ali no Automóvel Clube, do lado do Hospital da Mulher, poderia ser um local que eles pudessem colocar essa instituição ali. Eu acho que não seria assim, poderia não, acho que eu afirmo que seria o local, até porque ali você tem passagem de ônibus que segue a Baixada. Todos os caminhos chegam ali. Isso, porque você falou tudo. Entende? Então, não faz sentido você encerrar com um espaço daquele, entendeu? Para criar uma faculdade e acabar com aquele lugar. Mas cada vereador sabe o que ganhou. Assim, eu falo, o pastor Edson, a tristeza porque eu acredito que o vereador, para permitir uma coisa dessa, primeiro ele não usa a praça. Porque a população de São João de Meriti são trabalhadores que acordam de manhã, no metrô, trabalham, saem de casa às 5 horas da manhã. E quando chega à noite, um final de semana, uma sexta, um sábado, um domingo, já aconteceu isso comigo. Eu não tenho dinheiro para levar meus filhos num shopping, eu não tenho dinheiro para levar meus filhos num teatro. Então eu levo meus filhos aonde? Na praça. Na praça. Passear, ver gente, rever famílias e amigos, porque a correria do dia a dia não permite. Então a praça virou um ponto de encontro da família. E a Praça dos Três Poderes era um casamento perfeito. Perdemos isso. Os vereadores atuais permitiu que perdêssemos um legado muito lindo. Eu vou aqui usar um bordão que era um programa de humor falava. Os esqueletos de Amorim, eles estão batendo, porque o prefeito de Amorim pensou de uma forma tão linda de deixar como legado a Praça dos Três Poderes, que hoje é até chamada Praça José de Amorim, na verdade. Não há mais, não tem mais esse espaço para você reunir a família. Se você for na Praça Carioca, piorou a questão do formigueiro, porque é uma praça muito pequena, as crianças correm, inclusive numa semana que eu fui levar meus filhos, quase uma criança foi atropelada, porque a bola foi para lá e a criança correu para pegar a bola, sem olhar o trânsito e o carro, olha o desastre, por falta de entendimento ou sequer de comunicação com a população. Porque se houvesse pelo menos uma comunicação com a população referente a essa situação na praça, eu acredito que a população fosse muito mais inteligente do que os próprios vereadores que lá estão. Mas eu fico feliz em saber que tem pessoas, gente, é por isso que a gente tem esse fórum de proposta para bater esse papo. Tem muitas pessoas boas pensando como a gente, pensando mesmo, sofrendo e analisando. Pessoa que sempre frequenta a UPA, já precisou do UPA? Já. Eu acredito que nenhum vereador de mandato, quando passa mal, vai para o UPA. Porque se passasse, se ele fosse no UPA, ele entenderia o caos que estava aquilo lá. Então, é isso que a gente precisa. Pessoas que sofrem, desculpa. Que sabem também da realidade da população. Essa é a questão e isso é importante falar. Uma outra questão também que eu vou lhe perguntar, e uma questão minha, uma visão minha. Eu acho que a igreja evangélica, ela deveria ter a obrigação de falar sobre política, principalmente nos anos eleitorais. De trazer uma boa política, de explicar o que é política, de explicar para os seus membros a importância da política. Eu tenho essa visão porque a gente, infelizmente, encontra até muitos pastores que é ligado a algum vereador por causa de um sítio, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o que lá. E aí, quando você percebe que a igreja ela tem um candidato, e o candidato que ela tem é um candidato que não brigou pelas praças, é um candidato que não fala sobre a saúde, é um candidato que não sabe, está totalmente fora de órbita, dentro dos problemas da cidade. E você enxerga isso e você vê o pastor conectado com esse cara e tipo assim, aquela coisa de falar assim, pastor,
A gente precisa de uma outra opção, porque essa opção não está funcionando. Mas aí o pastor fala, é o sítio que a gente batiza, é o dízimo que entra, é a oferta que chega. Eu queria que você falasse sobre, se você tem essa visão que eu tenho, então, sobre a igreja. Eu vou ser muito honesto com vocês. Eu sou pastor, entendeu? Mas eu procuro conduzir a minha política com o povo. Com o povo. Por quê? Porque quem vai nos eleger é o povo. A igreja, eu utilizo a igreja, os pastores, para falar da palavra. Eu não consigo misturar muito a questão da minha fé com o sistema da igreja, porque, como você mesmo disse, infelizmente, né, nós estamos vivendo os princípios de dores, finais dos tempos, e a Bíblia fala sobre os falsos profetas. A igreja é uma concentração de pessoas, e infelizmente tem pastores que utilizam aquilo ali para fazer poder de barganha, entendeu? Então, você tem que analisar, isso é uma coisa muito complexa. Eu tenho trauma de pastores, a verdade é essa. Eu tenho, mas eu acho que eu não deveria nem falar isso, né? Mas a gente tem que olhar com bons olhos, até porque ontem eu falei isso para uma eleitora minha, ela falou, poxa, você é pastor e está vindo para a política? Eu falei, sim. José, ele era de Deus e não foi governador? Porque as pessoas acham que não se conectam. Então, assim, José mudou o caráter dele por ser governador? José deixou de ajudar as pessoas e fazer uma boa política por ser governador? Não. Ou seja, a gente que faz a política, não é a política que faz a gente. Se vocês forem analisar o meu perfil, tudo que eu estou falando com vocês aqui são coisas claras. Por que eu mostro para você coisas claras? Porque eu sou uma pessoa definida comigo mesmo. Sim. Eu não tenho complexo, eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Eu sei onde eu estou, sei onde eu quero chegar. Perfeito. Eu tenho um propósito. Agora, se eu não tivesse metas definidas, não soubesse quem eu era, ele ia me fazer as perguntas, eu não sabia nem o que responder. Até porque não deu tempo para isso. Então, por quê? Se for política pela política, você vai encontrar pessoas despreparadas, desqualificadas, sem propósito, para alcançar um objetivo que é ajudar pessoas. Então eu não estou aqui pela política, eu estou aqui pelo povo. E eu uso aqueles slogans, simbora meu povo! É o que eu acredito. Eu acredito que as pessoas, elas precisam ter oportunidade. E a política é o caminho, é a ferramenta de gerar oportunidade na vida das pessoas. Ponto final. Verdade. Pastor Emerson, primeiro eu quero dizer para o senhor que é um bate-papo gostoso, é um prazer enorme falar de política com pessoas que a gente consegue conectar essa linha de pensamento. Hoje é muito complicado, mas é um prazer mesmo enorme entender e ver que ainda tem pessoas que têm um sangue como o nosso, olhando a necessidade da população de São João de Meriti. Outra coisa, também quero parabenizar o Partido Avante por o convite de estarmos aqui para bater esse papo com vocês, e é um prazer mesmo enorme. Eu queria que o senhor falasse para o público também do Fórum de Proposta de São João de Meriti, com suas considerações finais, para mim poder se despedir do povo. Então, pessoal, eu primeiramente quero agradecer ao jornalista Denis, que disponibilizou o tempo dele de vir aqui no nosso partido, ouvir a mim e outros candidatos também que ele vai estar entrevistando. Isso faz parte da política, ter uma pessoa capacitada que dê ouvidos, né, aos candidatos para mostrar a sua história de vida, suas propostas. Isso é muito bacana. Parabéns, tá, Denis, por isso. Inclusive, eu quero dizer para vocês, eu sou candidato sim a vereador, estou ao lado do Marcos Mille. Marcos Mille é meu prefeito, 35, e eu sou o 70-190. Você precisa votar em mim. Marcos Mille vai ser prefeito na cidade. Ele precisa de um homem capacitado, capaz, corajoso, para ajudar ele a governar esse município. E essa pessoa sou eu. Não deixe de votar em mim. Quando for dia 6 de outubro, vote em Marco Mille 35 e Pastor Anderson 70-190. Vamos lá, gente. Primeiro eu quero agradecer a você. Obrigado mesmo por você estar assistindo essa entrevista. É muito importante, tanto para mim, tanto para o pastor Anderson,
E eu acredito para você também. É o que a gente sempre costuma dizer nas ruas, que toda proposta ela precisa ser analisada. E aqui eu quero dizer para você, a campanha está aí, tem pessoas boas pra caramba aí para você analisar. Quando você pega um santinho, uma proposta de alguém e você amassa e joga fora, o que você está jogando fora é a saúde da cidade. O que você está amassando é a educação da cidade. O que você não está lendo é o futuro da cidade. E a gente precisa estar mais atento a isso. Diante da bandeira do Brasil, eu quero dizer para você que para haver progresso na nossa cidade, nós precisamos de ordem. E a ordem começa por nós. Tá legal? Beijo no coração. E como diz aqui o lema, avante. Vamos embora.